Salve Maria, povo de Deus, uma excelente sexta-feira a você e toda a sua família. Deus abençoe, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, em nossas ações, ajudai-nos a realizar. Para quem vós comece, para quem vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, sexta-feira, a liturgia hoje sai um pouquinho fora do clima natalino, porque hoje se celebra o dia de Santo Estevão. E o evangelho é Mateus capítulo 10, versículo de 17 a 22. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante dos governadores e reis por causa de mim, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais, a você com muito carinho, me acompanha pela Rádio Alternativa e Rádio Vida Nova FM. Seja bem-vindo a este canal de evangelização. Uma alegria ter você aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida e um excelente Natal, porque estamos ainda no clima natalino, né? Embora hoje a liturgia foge um pouco do clima natalino, mas ainda estamos no clima natalino. Hoje o Evangelho, Jesus, ele literalmente abre o jogo para os seus apóstolos, né? Que eles não terão vida fácil. E não teve mesmo. Se você olhar a história dos 12 apóstolos, o único que foi preservado de ser martirizado foi o apóstolo João. Agora o restante, todos foram cruelmente mortos. Hoje, por ser um dia muito especial, em memória de Santo Estevão. Santo Estevão também foi evangelizado pelos apóstolos. Foi cruelmente morto. Por quê? Porque pregava o amor de Deus, denunciava o pecado a todos e foi então martirizado. Sabe como que Estevão foi morto? Ele foi apedrejado, isso mesmo. E sabe, um dos que aprovaram sua morte foi Saulo, que depois se tornou Paulo. Então, Estevão, que comemoramos hoje, foi cruelmente apedrejado porque pregava a verdade. Pregava diante do mundo que vivia no pecado, que não queriam ouvir a verdade, porque a verdade, nós sabemos muito bem, a verdade incomoda. E o Evangelho hoje, Jesus fala, deixa alerta, faz esse alerta, dizendo: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão nos tribunais. E Jesus fala algo muito sério aqui. Ele fala assim: quando vocês forem presos por causa de mim, não fiquem preocupados com o que dizer, porque o Espírito Santo vem falar em vós, vai vos conduzir, vai te capacitar, vai te encher e etc. Então, quando Jesus falava isso para os seus apóstolos, Jesus sabia que eles seriam entregues. Porque não é fácil, irmão, ser de Deus, né? Tem uma frase de Santo Agostinho que ele vai dizer assim: Jesus, como é difícil te seguir, mas impossível te deixar. E essa é uma grande verdade, né? Diante de um mundo que as pessoas cada vez mais querem viver um ateísmo, né? Não creem mais em Deus, não creem mais no amor, não creem mais no Jesus que é o Messias, o Salvador, o enviado de Deus, etc. e tal. Nós que somos de Deus, nós que somos cristãos, devemos pregar esse amor. Muito mais do que pregar, devemos viver esse amor de Deus, né?
Jesus fala no versículo 19: quando vos entregares, não fiquei preocupado com o que falar, o que dizer, porque o Espírito Santo falará através de vós. Isso é porque o Espírito Santo estará conosco, nos mostrando o que devemos fazer ou não. Por isso, amados irmãos, que nós devemos estar em comunhão com Deus, e somente em comunhão, somente fazendo a vontade do Senhor, que a gente vai entender e ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir a voz de Deus, para fugir de toda tentação, para fugir de todo pecado. É o Espírito Santo quem nos mostra, é o Espírito Santo quem nos revela. E eu encerro dizendo: não podemos ter medo de ser cristão, não podemos ter medo de dizer a verdade, não podemos ter medo de propagar este Evangelho. Como dizia São Francisco de Assis: se pregue, evangelize, se necessário use palavras. Ou seja, o testemunho fala muito mais do que 1000 palavras. Deus abençoe, uma excelente sexta-feira. Santo Estevão, rogai por nós. Que a graça e a paz de Deus seja no seu coração. Paz e bem. Eu volto amanhã sábado, se Deus assim nos permitir. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizar, para que em vós comece e para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Paz e bem. Não se esqueçam de compartilhar.